E aí, gente, beleza? Estamos aqui para um formato novo nos YouTubers. Então, antes de tudo, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, faz aqueles negócios de sempre que a gente tem. Eu não estou aqui no fundo infinito verde, mas eu estou aqui com uma galera muito boa para conversar sobre um livro animal. Eu estou aqui à minha direita, Danilo. Oi, Danilo. Você está na minha direita, na minha tela, Danilo. Aqui embaixo, Raquel Lucchini. E aí, gente? Para quem segue os YouTubers há muito tempo, essas duas figuras que eu acabei de falar são naturais aqui. E também aqui, ó, tem a B ali do ladinho ali, ó, Beatriz Matos. Gente, hoje a gente vai falar sobre cultura pop e cristianismo. Isso era uma coisa que a gente fazia antigamente no nosso canal, com o Danilo e com a Raquel, falando sobre o filme do Batman, que a gente falou mal, porque inclusive Batman e Super-Homem não foi bom mesmo, né? Então a gente falou mal. A gente falou sobre filmes para assistir no Netflix, para você que é mais novo, abaixo de 12 anos. Cara, a gente fez muita coisa legal, eu quero resgatar isso. Então hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, O Hobbit. Só que, diferente das outras vezes que a gente indicou coisas ou deu a nossa opinião a respeito da obra, do filme, etc., a gente também quer aplicar. Então, a gente quer falar sobre cultura pop e cristianismo. O Tolkien, que é o autor do Hobbit, aqui, o J.R.R. Tolkien, ele é cristão. Então, a gente percebe no jeito que ele escreve, nas histórias dele, ele é autor do Senhor dos Anéis também, Silmarillion, Contos Inacabados, Roverandum, Mestre Judehan e N outros livros muito legais. E lendo, a gente que é cristão, a gente consegue perceber algumas coisas que é a influência da fé do Tolkien no jeito dele escrever e no jeito dele contar histórias, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai tentar aplicar também para nós aqui, pensar alguns textos bíblicos que a gente, vendo os personagens, vendo o que eles estão passando, o Tolkien quis ensinar alguma coisa, a gente vê que a Bíblia fala a mesma coisa e a gente vai aplicar na nossa vida também. Gente, a gente pode resumir a história do Hobbit como um Hobbit que vivia na casinha dele, na toca dele, e um mago o convida para uma aventura. E nessa aventura a gente tem os anões. Os anões, eles precisam recuperar o tesouro, que adivinha quem está adiante do tesouro deles? Um dragão. Um dragão está guardando o tesouro deles, então eles precisam ir atrás. E nisso eles passam por muitas aventuras e uma jornada incrível. E falando de Hobbit, gente, a gente vai falar um pouco sobre o que é o Hobbit. O que era o Hobbit? Ele era uma das menores criaturas desse livro, da Terra-média do Tolkien. E ele era um personagem muito improvável para ser o nosso principal. Visualmente ele não é agradável, assim, eu gosto do Super-Homem, então, tipo, eu penso no herói, no principal, assim, a gente pensa nele, assim, ou pensar num personagem mais comum das pessoas, assim, tipo, você pega o Capitão América, né, ele é todo boa pinta, assim, ou Thor, a pessoa pensa nesse estereotipo, assim, essa figura mais forte, assim, né, como o personagem principal. O Hobbit é pequeno, gorducho, pé peludo, e não é bonitinho, entendeu? Não deve ser uma criatura, você deve achar ela super estranha, porque ela é pequena, com barrigudo e com esse pé peludo, e ele tem o nome do livro, né, ele é o personagem principal. E ele também não tem poderes, né? Ele não tem nada que faça ele ser extraordinário. Ele é o comum, o improvável, né? E quando a gente olha para as histórias da Bíblia, a gente vê que Deus também sempre escolhe essas pessoas comuns. Por exemplo, escolheu Davi, que era o filho mais novo, para ser rei. Tipo, ele era o mais improvável de todos. Da mesma forma, ele escolheu Moisés para ser seu porta-voz, sendo que Moisés era gago, tinha problema para falar. E eu acho que o exemplo maior de todos é Jesus, né? Todo mundo esperou que Jesus ia ser um grande rei, um grande poder financeiro, político, mas Jesus nasceu na cidade mais nada a ver que tinha, que era Nazaré, e era filho de marceneiro. E acho que é impressionante como, de qualquer forma, né, sendo maior ou menor, todo mundo precisa de uma mudança. E o Hobbit, né, em sua jornada, a gente vai ver como ele mudou e como ele se transformou numa pessoa que
é um pouco diferente de quem ele era no começo. Na verdade, é o que Deus faz com pessoas comuns, né? Ele realmente pega os improváveis e coloca numa jornada de transformação, e aí essas pessoas vão ter um papel significativo, na verdade, um papel importantíssimo dentro da vida de outras pessoas, né? Na igreja, a gente pensa assim, né? Eu nunca imaginei que eu seria pastor. Eu era tímido, nerd pra caramba, geek, assim, eu não falava com todo mundo, não era o cara popular, né? Não, problema de dicção, eu falava assim, gente, pra vocês terem uma ideia. Você quer dizer que tá vendo agora eu falar assim, toda animada? Não era assim. A jornada de que Deus me colocou foi moldando e me transformando. Com certeza. E o nosso Hobbit, ele precisava de um estalo, assim, para a mudança. Ele vivia na sua toca, na dele, e ele vivia numa bolha. Ele não queria essa mudança na vida dele. Então, a gente, como cristão, a gente não pode ficar fechado na nossa. Preso na zona de conforto, né? Exato. A gente não pode ficar preso na nossa zona de conforto, não querendo mudar. A gente tem que seguir a Cristo e começar uma vida nova. Igual o Euler. Ele era de um jeito, quando seguiu a Cristo, ele virou outra pessoa. E a mesma coisa acontece com o nosso Hobbit. E acho interessante a gente lembrar daquele versículo que é em Mateus 6:21, né? Que fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E pro Hobbit, né, pro Bilbo inicial, o começo, ele tinha o tesouro dele em sua toca. Então a gente vai ver como ele sentia saudade da sua toca. E era aquele lá que era o lugar que ele pertencia, né? Aquele era o tesouro e ali estava o coração dele. Mas conforme ele teve a sua jornada, esse tesouro, esse coração foi mudando de foco. E a gente consegue ver isso, e isso é muito legal a gente acompanhar esse crescimento, amadurecimento do Bilbo, que seria o nosso Hobbit. Ele, durante a trajetória, ele fica lembrando, né? Ele fica, a minha toca, antes de aceitar a aventura e cair de cabeça, assim, no meio da aventura ele fica lembrando, minha toca, eu tinha banho quente lá, um pãozinho com manteiga, assim, tipo, me lembra muito Israel, quando Deus tira ele do Egito, o povo do Egito, e eles ficam lembrando do passado, tipo, não era bom lá, mas era uma zona de conforto, porque para eles receberem a bênção de Deus, a promessa que era a terra prometida, eles tiveram que passar pelo deserto. Tipo, a mesma coisa com o Bilbo, para ele viver essa mudança, ele teve que encarar isso. Mas no meio ele ainda fica lembrando do passado, né? Tipo, é o nosso coração é assim, a gente fica olhando a saudade de tal pecado, em vez de olhar para Jesus que é perfeito e maravilhoso, né? E falando em corações e tesouro, né? A imagem de algo precioso ela é muito forte em Hobbit Senhor dos Anéis, né? A gente tem o célebre Sméagol, Gollum, chamando o anel dele de precioso. E ele é um personagem muito interessante porque, de fato, o anel dele é o grande tesouro dele, é o precioso da vida dele. E só que o anel, ele é mau, ele tá querendo incitar ele a desejos ruins e quer viver em torno daquilo que é o anel. Toda a vida dele se resume ao anel, se resume ao tesouro. Então, é muito interessante a jornada dele, a gente sabe muito pouco no Hobbit, né? A gente sabe mais completo por causa que a gente também já leu O Senhor dos Anéis, sim. Mas no Hobbit mostra um pouco que ele se tornou uma figura monstruosa. Ela é grotesca, você olha para ele, você vê uma coisa que você tem medo, você tem nojo. E aquela condição física dele, na verdade, é a condição do coração dele. Por ele estar a vida inteira dele cedendo a carne dele, cedendo ao desejo dele de ficar com o anel, todo o corpo, toda a alma dele começa a ser transformada, né? Ele deixa de ser alguém que era a imagem de Deus, vamos dizer, para se tornar uma coisa totalmente desconfigurada daquilo que era o projeto de Deus. Eu penso no Gollum, eu lembro daquele provérbio, aquele que se isola busca o próprio interesse. Porque quando o Bilbo encontra com ele, tipo, ele tá numa ilhazinha que também simboliza isolamento, né? Ele vive na ilhazinha dele lá dentro da montanha, eu não lembro o nome das montanhas que eles passam. Depois você olha aí. Aí, tipo, ele fica lá sozinho com o anel, daí ele faz N outras coisas ali para tentar conseguir alguma coisa, mas a vida dele tá ali. E ele se isolou porque o amor pelo anel fez ele não amar a família dele expulsa ele. Se você tiver coragem de ler O Senhor dos Anéis depois e saber um pouco mais sobre a história do Gollum, você vai ver que é horrível, assim. Ele, por alimentar o coração dele com o anel, ele só faz coisas ruins, aí a família distancia ele, e aí ele vai e se isola desse jeito.
qualquer coisa, assiste os filmes que vão ser o melhor filme que você assistiu na sua vida. O começo do Retorno do Rei conta ali um É resumão verdade. da trajetória do Gollum. Primeiros 5 Assistam. minutos do filme você consegue ver tudo isso. O Gollum a gente pode ligar muitas vezes. Vocês devem lembrar do quadro que o Euler pinta pra gente, quando ele mostra o coração com a gente no centro e o coração com Cristo no centro. Do Gollum, por exemplo, tinha ele no centro, ele isolado, e do Bilbo também era assim. Mas na sua trajetória, ele começou a tirar ele um pouco do centro. E a gente também tem outros personagens, né, que também mostram esse tesouro que se mostra em outras coisas, né? Então, por exemplo, a gente vai ter um dragão por aí, depois do livro, que eu não posso falar muito sobre isso, mas dragão, como sempre, né, daquela história que a gente conhece, eles gostam de tesouro, né, eles são gananciosos, então a gente vai ver um dragão que precisa do dinheiro, né, o dinheiro, o ouro se tornou o senhor da vida dele. A gente também tem anões que vão também se mostrar gananciosos. Então, tem vários personagens que vão contrastar com o Bilbo nessa jornada, né? Vão mostrar como esse tesouro, né? Como o seu coração pode ficar, mas também como pode mudar com o Bilbo. Pensando nessa ideia da jornada, o coração dos anões só é revelado, tipo, durante a jornada. No começo, você, nossa, a aventura deles é muito legal, eles estão buscando o direito deles, assim. Só que daí depois você vai vendo que no fundo existe ganância também, a busca por mais tesouros, por mais ouro, por poder, né? Por ter uma figura assim. E normalmente o coração humano adora poder, grana, esse tipo de coisa, né? A gente é muito seduzido por essas paradas. Sim. E acho que a gente pode continuar também pensando um pouco mais na jornada do Bilbo e lembrar como ele não conseguiu isso sozinho, né? Então, é muito difícil a gente pensar em alguém que consegue mudar completamente sozinho. E na nossa vida cristã, a gente tem exatamente esse apoio que a gente tem com Jesus, né? Com Deus. Então, ele fala que ele nunca vai nos abandonar. E a gente consegue ver isso na vida do Bilbo. Como ele consegue ter ajuda e isso faz com que ele mude. Isso faz com que ele se transforme. Provisão de auxílio na jornada, né? Tipo, você não tá sozinho, né? A gente nem tinha colocado isso no roteiro, ó, tô falando da gente aqui, mas eu pensei da igreja, né? Tipo, a gente passa a jornada e sempre tem a ajuda de alguém, a gente sempre caminha junto, a gente sempre é um grupo, né? A gente não tem uma vida isolada, tipo Gollum. A gente tem uma vida tipo Bilbo e os parceiros da aventura dele. E o Gandalf, que é um personagem assim, se não citar ele aqui, a gente vai estar errado, né? Isso é muito forte. Desculpa, eu ia falar que isso é muito forte depois no Senhor dos Anéis, né? Eles fazem a sociedade e se não fosse por ela, se não fosse por eles estar com os amigos, eles não conseguiriam completar a jornada deles, né? Tipo, o Frodo nunca ia chegar na montanha se não fosse pelo Sam. Mas ia falar que também, isso no Hobbit, ele consegue ver duas ajudas manifestadas de forma diferente, né? A primeira é o Gandalf, que é o instrutor, que está lá para aconselhar ele, então tem essa pessoa mais experiente, como se fosse um líder para ele, que está dando conselhos, está dando ideias, e é muito interessante que no começo da história, ele anda junto com eles, e ele ajuda eles a resolver os problemas, mas de acordo com o decorrer da história, ele se afasta, e o Bilbo precisa começar a resolver as coisas sozinho. Tipo, ele não vai ter o mentor para sempre, ele precisa também tomar suas próprias decisões e fazer suas próprias escolhas. É tipo o Z, né? Você. Até certo ponto, o líder acompanha você, né? Eu tenho também os mentores e amigos que me acompanham até certo ponto. Mas eu também preciso me esforçar para amadurecer, porque essas pessoas vão estar 100% do tempo, né? Então, essa ideia de amadurecimento que o Bilbo vive na aventura é bem legal também. E o Gandalf, esse mago que eu acho que todos vocês conhecem, ele fez isso. Ele começou a caminhar com os anões, com o Bilbo, mas depois ele foi embora. E a mesma coisa aconteceu com Jesus. Lá atrás, ele veio, ensinou todo mundo, os 12, né? Um discipulado ali pertinho com eles. E depois ele foi embora e falou, olha, vocês vão espalhar a palavra. E aí vem Atos e tudo que eles fizeram. Mesma coisa no livro. Eu gosto de uma cena. Pode falar. Quer falar que o Gandalf daria uma surra no Dumbledore. Fácil. Com certeza. Potterheads. Pode ser que seja o mesmo cara, né? O mesmo ator, mas ia ser meio engraçado isso. Eles são bem parecidos mesmo. Potterheads, desculpa, mas Senhor dos Anéis e Hobbit tá mais no meu coração do que Harry Potter.
Eu lembrei de uma... Eu nem lembrava, você comentou, Danilo, da cena das águias, de uma provisão no momento de perigo que eles estavam vivendo, né? Eu não vou contar tudo, porque eu não quero dar spoiler pra ninguém, mas os anões e o Bilbo estão ali passando um momento tenso, que eles não têm escapatória, assim. Tem lobo de um lado, orques do outro, pegando fogo em tudo. Eles, o que a gente faz, né? E aí surge os personagens da águia. Eu acho muito legal que a águia ela é usada como um símbolo na Bíblia, assim, de Deus que vem e protege. Também fala em Jeremias não, Isaías, que a força daqueles que creem em Deus, que têm esperança, elas se renovarão como a águia. Então a águia tem essa figura de proteção, de segurança, de voar mais alto, né, de ter uma visão mais ampla das coisas, assim, então... Como a gente vai ficar debaixo das asas de Deus, né? Mesmo em meio a um perigo que a gente não vê escapatória, existe uma provisão soberana, né, de um ser que controla todas as coisas, que no caso a gente sabe o nome dele, é Deus, e ele é um ser pessoal que conhece a gente, que está preocupado com a nossa jornada, quer ver essa transformação toda que a gente está vivendo, né, e ele provê a ajuda no momento necessário. Eu acho legal que sempre quando as águias aparecem, o Bilbo ele tem uma reação de muita alegria. Ele grita, as águias estão chegando. Porque ela representa uma coisa muito miraculosa, assim, olha só, Deus está colocando a mão e está fazendo as coisas agora. E a gente pode pensar que é uma figura mesmo de esperança, de de proteção, de envio de auxílio, porque o Tolkien usa isso no Senhor dos Anéis de novo. É uma alternativa dele de tipo, eu coloquei meu personagem num momento mais tenso, mas existe uma provisão para ele, porque ele tem um final feliz. Há um arco que no final as coisas vão dar certo. É claro que no meio dá várias tretas, né? Um monte de problema, né? E várias mudanças precisam acontecer, inclusive na vida do Bilbo, né? Ele chega no final, ele já é outra pessoa, né? Ele se tornou uma nova criatura, a gente pode dizer assim. Pra mim é o mais legal do Hobbit. No começo, que nem a B falou, carinha fechada em si, zona de conforto, né? Talvez a nossa zona de conforto possa ter medo de falar de Jesus, alguma coisa assim. Mas Deus quer que nessa jornada que a gente vai viver, exista essa mudança, essa transformação, né? E a gente não tá falando isso só da nossa cabeça, né? É exatamente uma frase que o Gandalf fala, né? Então ele fala que o Bilbo já não era mais o mesmo Hobbit que era. Então isso é muito legal, né? Porque a gente consegue ver como o Gandalf, como os personagens conseguem ver essa diferença do Bilbo, né? Como conseguem ver essa diferença do Hobbit, que ele já não era mais o mesmo. E a gente tem a mesma circunstância na nossa vida cristã, né? A gente tende a se tornar uma pessoa diferente. Então, isso é muito legal que a gente pode aplicar realmente na nossa vida, né? O nosso querido Tolkien, ele é muito cristão e a gente consegue ver isso no nosso livro, a gente pode aplicar na nossa vida cristã também. Não só nesse livro, desculpa, Danilo, porque eu lembrei agora disso. Em outros livros, o Tolkien traz essa transformação dos personagens, assim. Você pega o Senhor dos Anéis, vai ter... Você pega o Mestre Gilderran, vai ter, que é um fazendeiro gordinho que vira um guerreiro cavaleiro, assim, tipo, ele gosta dessa demonstração da mudança da vida de alguém, né? Eu ia dizer que isso só acontece, né, porque ele sai da zona de conforto e enfrenta os problemas. Se ele tivesse ficado na casinha dele, ele nunca ia conseguir se tornar o homem, melhor, o Hobbit que ele se torna no final, né? E, tipo, a vida cristã é a mesma coisa, né? Em Romanos 5, 3, 4 fala que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz esperança, né? Se a gente não sair, se a gente não enfrentar as provas, a gente não tem crescimento, a gente não vai andar para frente, vai ficar parado no mesmo lugar. E acho que isso é um ensinamento muito legal para tirar do livro. A nossa fé ela tem que transformar a gente, mexer, né? O que o Thiago fala, que a fé sem obras é morta. Então, eu criei em Jesus, eu acredito nele, eu entreguei a minha vida a ele. Você é um pré-adolescente que entregou a vida a Cristo Jesus. Então, você precisa passar por uma vida de transformação, né? A sua fé precisa mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, largar o egoísmo, a ganância, o se isolar, o se pensar em si, para uma vida que pensa no próximo, uma vida de alguém generoso, de alguém que ama quem está perto, mesmo quando a pessoa não é tão legal, mesmo quando você sofre bullying. O bullying é mais uma prova dentro dessa jornada toda de Deus moldar Jesus nas nossas vidas, né? Que é o que não é o que acontece com o Hobbit em específico, ele não vira Jesus, ele não vira o Aragorn, aí falando sobre o Senhor dos Anéis um pouco, ele não vira o Retorno do Rei, mas ele vira um Hobbit melhor.
um hobbit que interage com outras pessoas, que não fica só em casa pensando no banho quente, no chazinho, ou na cerveja que ele vai beber e no pão com manteiga, assim, tipo, minha vidinha medíocre, né? É um cara totalmente novo. E acho que a gente pode concluir exatamente isso, né? Como a nossa vida, né, pode mudar com Jesus. E a gente teve essa mudança na vida do Bilbo e a gente pode aplicar na nossa vida. Com Jesus a gente pode ser uma nova pessoa, né? Como aquele versículo que fala, as coisas velhas já se passaram, esse tudo se fez novo. Então a gente pode ser uma nova criatura, a gente pode ser um novo homem, uma nova mulher. E a gente pode ver isso, né, em uma cultura diferente, que seria a Terra-média, que o Tolkien fez. E isso é muito legal, como a gente consegue construir uma nova vida, construir um novo pensamento a partir de um livro, que seria meio esquisito, né, a gente entender tanta coisa dele, mas eu acho isso muito legal, como a gente pode aplicar na nossa vida. Assim como o Gandalf estava batendo na porta do Bilbo, chamando ele, né? Jesus também está batendo na nossa porta, chamando para uma aventura de transformação. Pois é. E assim, a gente estava falando que o nosso personagem era meio improvável. E o Gandalf, ele vê potencial no Bilbo. Ele fala, não, eu sei que ele vai estar disposto a chegar no final dessa aventura. E da mesma forma, Deus olha pra gente e vê algo em nós, sabe? Seres improváveis. Na mão de um Deus que vê potenciais e faz ser provável as coisas, né? O Deus do impossível, que é impossível para a gente fazer certas mudanças em nós e em volta da gente. Mas Deus usa a gente. Aí a minha pergunta é, né, para a gente fechar aqui, é para você, pré-adolescente, como que tá a sua jornada? A jornada, ela é longa, ela é cheia de provas, de dificuldades, você não briga com orcs, você não briga contra lobos, nem mata um dragão. Seria legal, né? Seria muito massa. Você não vive um RPG na sua vida, mas você encara várias provas, várias dificuldades. Às vezes você vê pecados que você precisa abandonar, parar de mentir, começar a obedecer os pais, tantas coisas. E nessa jornada você nunca está sozinho. Deus está com você, Ele quer te ajudar. E Ele traz coisas maravilhosas para a nossa existência, que é um livro desse, para ajudar você a pensar a respeito da sua jornada e em como você está lidando com ela. Você está aproveitando e vivendo uma transformação, ou você continua sendo só mais um aí nessa vida comum, sem grandes aventuras?